Transição planetária. Da prova à regeneração, a travessia da humanidade. A Terra atravessa um momento decisivo. Estamos deixando para trás a frequência de um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda tem mais força que o bem, e adentrando um novo ciclo, o de um mundo de regeneração, onde o bem começa a prevalecer e guiar os destinos da humanidade. Na ótica espiritual, essa transição representa uma mudança de faixa vibratória, da terceira para a quinta dimensão. Não é apenas uma mudança externa, mas interna, íntima, silenciosa, que começa no coração de cada ser. Hoje, acredita-se que cerca de 10% da população mundial é composta por espíritos que já não estão mais submetidos à lei do karma. São almas mais evoluídas que escolheram encarnar por livre e espontânea vontade com o propósito de auxiliar na elevação do estado coletivo do ser. Estão presentes em diversas áreas da sociedade, na ciência, na medicina, na educação, nas artes, nas empresas, nos cargos de liderança, trazendo soluções, inspirações e impulsos silenciosos para sustentar essa grande transição. Carregam consigo não apenas conhecimento, mas uma certa maturidade moral que os orienta a servir ao bem comum. Já os 90% restantes ainda estão sob a força da lei de causa e efeito. Vivem experiências expiatórias, reencontros com situações semelhantes às que geraram dor em outras vidas, como oportunidade de crescimento, perdão e libertação. No mundo de regeneração, permanecerão aqueles que, mesmo ainda em processo de aprendizado, já despertaram para valores mais elevados: empatia, respeito, fraternidade, cooperação. Será uma nova morada da alma, onde os vínculos serão mais profundos e a convivência mais pacífica. Uma nova terra se forma, não da noite para o dia, mas no compasso silencioso da evolução espiritual. Transição planetária e o pulso do cosmos. A transição planetária que vivemos não é apenas uma mudança moral ou espiritual. Ela é, sobretudo, um movimento cósmico, um alinhamento grandioso que atravessa galáxias e pulsa até nossos corpos sutis. No centro da galáxia, um buraco negro supermassivo, o Sol central, emite rajadas de fótons, partículas de luz e energia que influenciam todos os sistemas ao seu redor. Como uma grande espiral, a Via Láctea possui anéis concêntricos e a Terra, com todo o sistema solar, está migrando de uma faixa externa para uma interna, um movimento que lembra a agulha de um disco de vinil que avança para uma nova música, uma nova oitava vibracional. O dia cósmico e as eras do zodíaco. Tudo no universo se move em ciclos, e o tempo cósmico também pulsa em compassos maiores do que podemos imaginar. Nosso sistema solar não está parado. Ele orbita em torno de Alcione, a estrela central da constelação de Pleiades. Essa trajetória completa leva aproximadamente 25.920 anos, o chamado Grande Ano, ou Dia Cósmico. Um único giro em torno dessa estrela-mãe equivale a um dia no calendário do universo. Esse grande ciclo é dividido em 12 eras, cada uma com cerca de 2.160 anos. Essas eras, batizadas com os nomes do zodíaco, refletem diferentes arquétipos, padrões de consciência e experiências coletivas. Durante milênios, estivemos sob a influência da Era de Peixes, um tempo de fé, sacrifício, estruturas religiosas e entrega. Mas agora, entramos na Era de Aquário. Um novo ciclo começa, marcado pela expansão do pensamento, pelo despertar coletivo, pela tecnologia e pela busca de liberdade e fraternidade. O calendário maia já sinalizava essa transição. Segundo sua contagem, o ano de 2012 marcava o encerramento de um grande ciclo, preparando a humanidade para uma nova fase vibracional. Assim como as estações mudam na Terra, o cosmos também respira em estações de milhares de anos, e agora estamos amanhecendo em um novo tempo.
Em uma de suas entrevistas mais emblemáticas, o médium Chico Xavier revelou que, segundo os espíritos, a Terra teria até o ano de 2019 para evitar uma grande catástrofe global. Esse prazo ficou conhecido como data limite. A contagem teria começado após a chegada do homem à Lua, em 1969, marco simbólico de amadurecimento da humanidade. Segundo ele, se até essa data a humanidade evitasse uma terceira guerra mundial, o planeta estaria em um novo ciclo de regeneração, um período de avanços científicos, morais e espirituais sem precedentes. A transição acontece em duas fases. A primeira é o flash solar, uma onda de energia vinda do centro da galáxia que ativa nosso DNA e desperta potenciais adormecidos. À medida que nosso sistema solar se aproxima do Sol central da galáxia, um novo fluxo de energia começa a incidir sobre a Terra. Essa radiação cósmica, composta por fótons altamente carregados, está atravessando o campo magnético do planeta e penetrando em tudo que é vivo, inclusive em nossas células. Nosso corpo, que antes operava dentro de uma faixa energética limitada, agora precisa se adaptar a essa nova frequência. As células passam a vibrar em outro padrão. Isso pode gerar sensações físicas, como cansaço extremo, alterações no sono, mudanças de apetite, crises emocionais ou até mesmo sintomas que a medicina tradicional ainda não consegue explicar, como zumbido no ouvido. É o corpo tentando se ajustar a um novo campo vibracional. Essa transição é delicada. Podemos compará-la a um aparelho de 110 volts ligado em uma tomada de 220. Se o circuito interno não estiver preparado, ele queima. Assim também acontece com o corpo humano. Se não estiver sintonizado, nutrido, descansado e emocionalmente equilibrado, ele entra em colapso. Tudo está conectado. O derretimento das geleiras do Ártico altera o nível dos mares em praias distantes. O uso excessivo de combustíveis fósseis em uma região afeta o clima de outra. Ondas de calor, secas extremas, tempestades são sinais de um planeta em alerta. Somos parte desse organismo vivo chamado Terra. E como em qualquer corpo, quando uma parte entra em desequilíbrio, todo o sistema reage. A natureza está nos mostrando que chegou a hora de mudar. A regeneração do planeta não é castigo, é defesa. Assim como o corpo expulsa o que adoece, a Terra também precisa se purificar. E esse processo já começou. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito por João, o evangelista, durante seu exílio nas ilhas de Patmos. Muito além de um anúncio do fim do mundo, o termo Apocalipse significa revelação. Revelação dos tempos, das escolhas e das consequências. Ele descreve o momento crucial da humanidade, um ponto de virada em que tudo o que estava oculto seria exposto. É o tempo da verdade. É nesse cenário simbólico que surge a grande separação, o joio e o trigo. Jesus já havia anunciado essa parábola. Ambos crescem lado a lado, mas na hora da colheita, o discernimento se torna inevitável. O que não serve mais será arrancado. Esse tempo chegou, não como punição, mas como purificação. A terra não está morrendo, ela está renascendo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta promessa de Jesus ecoa como uma senha para os tempos que vivemos. A nova terra não será conquistada pela força ou pela arrogância, mas pelo silêncio do coração sereno, pela compaixão que transforma e pelo amor que acolhe. No jardim da existência, a semeadura é livre. Cada um planta conforme sua vontade, suas escolhas, seus atos. Mas a colheita é certa. A lei de causa e efeito, já descrita por Hermes Trismegisto, revela que tudo o que emitimos retorna. Palavras, pensamentos, ações, tudo molda o solo onde pisamos amanhã. Assim como na escola da vida, há alunos que avançam e outros que precisam de mais tempo. Aqueles que ainda não aprenderam certas lições não serão punidos, mas terão a chance de recomeçar em outras salas,
em outras escolas. Mundos onde a matéria ainda é densa, o tempo caminha mais devagar e as experiências são mais intensas. Tudo para que o aprendizado finalmente floresça. Viver no planeta Terra, neste momento de transição, é como morar em uma casa que está passando por uma grande reforma. Nada parece estar no lugar. Há barulho, poeira, desconforto. Muitas vezes temos vontade de sair correndo porque tudo aquilo que antes era familiar agora parece caótico. Mas toda reforma tem um propósito: renovar, melhorar, transformar. Assim como em uma obra, primeiro é preciso quebrar, tirar o que está velho, obsoleto, ultrapassado. Só então se pode construir algo novo, mais bonito, mais funcional, mais alinhado com a necessidade atual. A Terra está se reconstruindo. E como qualquer lar em reforma, esse processo exige paciência, resiliência e fé no resultado final. Porque quem escolheu ficar é porque ainda tem algo a fazer aqui. E mesmo no meio da bagunça, a luz começa a entrar pelas frestas da mudança. Este é o chamado para o despertar da consciência. Inscreva-se no canal e receba a luz do conhecimento. Clique no card e assista. O próximo episódio